A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Ah, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de fundações. Hoje, conforme conversamos na última aula, daremos continuidade aos roteiros, os processos de cálculo de dimensionamento geométrico de fundações rasas, ok? Bom, qual assunto nos resta ver ainda, né? Retomando lá a parte das definições e procedimentos gerais de projeto, os roteiros de cálculo, tanto para viga de rigidez quanto para viga de fundação. Qual é a diferença entre essas vigas? A viga de rigidez é quando nós dimensionamos uma viga para mais de um pilar, tá? Então, eu posso ter dois pilares com cargas iguais, eu posso ter dois pilares com cargas diferentes. Como que é feito esse dimensionamento, tá? E a viga de fundação. A viga de rigidez, ela também pode ser receber o nome de sapato associada, tá? Dependendo da literatura utilizada. A viga de fundação é uma viga empregada, né, diferentemente da viga de equilíbrio, da viga de alavanca, para receber um pilar de divisa e um pilar próximo, tá? E aí existem dois casos. Eu posso ter o pilar de divisa com carga menor do que o o pilar central, ou eu posso ter um pilar de divisa maior, com carga maior do que a do pilar central, ok? Então nós veremos aí os métodos de dimensionamento para cada um desses casos e ao final resolveremos mais uma questão de concurso para fechar o estudo de fundações rasas. Então, só retomando, já vimos dimensionamento de blocos de fundação, já vimos dimensionamento de sapatas isoladas, sapatas de divisa com viga alavanca ou viga de equilíbrio, e agora estudaremos as vigas de rigidez e as vigas de fundação. Bom, quando eu tenho pilares muito próximos em sapatas de divisa e eu não consigo fazer sapatas isoladas para cada um deles e incluir a viga alavanca, a gente faz uma sapata associada ou uma viga de rigidez, tá? O que vai ser essa viga? Vai ser uma viga que vai unir os dois pilares e vai permitir que a sapata trabalhe a tensão constante, ok? Então, aqui na figura 1 e na figura 2, a gente vê, respectivamente, a sapata associada ou viga de rigidez em planta, a seção transversal dela e ela em perspectiva, certo? Observem que, nesse caso, nós temos a determinação de x. X é a distância horizontal do centro de carga de P1 até o centro de carga da sapata associada, tá? Então, nós podemos obter x e obter y, que é a distância vertical, ok? Por que a gente faz isso? Para saber onde está alocado, né? A distância entre pilares, a distância até o centro de carga dessa viga de rigidez. Então, para isso, determinam-se essas coordenadas, como eu já falei, e a interseção desses pontos vai estar no eixo da viga de rigidez. Certo? A área da sapata associada vai ser a somatória das duas cargas dos pilares, dividida pela tensão admissível do solo. Então, o condicionamento econômico da sapata vai estar associada a uma viga econômica, tá? Para isso, o que a gente faz? A gente precisa igualar o módulo dos momentos positivos e negativos, momentos fletores, tá?
Eles devem ser aproximadamente iguais. Só que para isso eu preciso analisar se esses pilares eles têm cargas iguais ou se esses pilares eles têm cargas diferentes. Para cada caso vai haver um dimensionamento. Para pilares com cargas iguais, eu preciso ter os momentos negativos e positivos da viga aproximadamente iguais, tá? Eu só consigo fazer isso quando P1 e P2 são iguais de forma geométrica. E para isso eu preciso ali estabelecer que os balanços vão ter um valor igual a A sobre 5, que é a maior dimensão dividido por 5, né? Então, como está em planta, representada aí na figura 3, essa é uma viga de rigidez para pilares de cargas iguais. Então, eu estabeleço esses balanços. O balanço é a distância do centro do pilar até a face ali externa da viga, tá? Então, eu estabeleço esse valor igual a 1/5 de A. O que sobra entre os centros de cargas dos pilares é 3/5 de A. Tá? Já para o caso de pilares com cargas diferentes, tá? Eu jogo com os valores de balanço de modo que os módulos dos momentos positivo e negativo sejam o mais próximo possível, tá? Então, eu posso igualar esses momentos e encontrar essas distâncias. Esse aqui é um exemplo, tá? Onde que isso pode ser feito. Eu estabeleço essa igualdade entre módulos de momentos fletores positivos e negativos. Depois, a viga de fundação, ainda, né? Falando de vigas, agora falando de vigas de fundação, que vai estar ligada ao pilar de divisa. Então, essa é a grande diferença que a gente tem da viga de rigidez para a viga de fundação. A viga de fundação, ela vai ser uma viga executada para pilar de divisa, quando eu não tenho espaço para executar sapatas de divisa, tá? Então, o pilar de divisa ele está muito próximo do pilar P2, e é mais interessante eu utilizar uma viga de fundação. Não tem espaço ali para desenvolver uma viga alavanca. Tá? Bom, e aí novamente eu preciso analisar o caso do pilar de divisa ter carga menor e o caso do pilar de divisa ter carga maior em comparação a P2, considerando que P1 é o pilar de divisa. Ok? Então a gente cai em dois casos. No primeiro deles é quando eu tenho o pilar de divisa com carga menor do que o outro pilar. Então, o centro de carga da viga ele vai estar mais próximo do pilar P2. O valor de A sobre 2 ele é obtido calculando a distância do centro de carga até a divisa, tá? E descontando 2,5 centímetros. Então, o Bzinho ele é obtido da seguinte maneira, tá? Nada mais é do que a área dividida pelo Azinho, tá? E a viga ela tem essa cara aí que está sendo mostrada na figura 4, tá? Então, ela vai unir esses dois pilares. A viga de rigidez ali, nesse caso, ela está mais próxima do pilar P2, tá? O centro de carga dela está mais próximo do pilar P2, porque o pilar P2 é o pilar mais carregado, ok? Bom, por equilíbrio de momentos é possível obter aí esse centro de carga. Já o segundo caso é quando eu tenho pilar de divisa com carga maior que o outro pilar. Nesse caso, o centro de carga da viga vai estar mais próximo do pilar de divisa. E essa pata, ela vai ter a forma de um trapézio, certo? O Y, ele é obtido da seguinte forma. Então, imagine um trapézio com as dimensões A, B e C, tá? O Y é obtido da forma como está sendo apresentado. Depois de fazer o dimensionamento, se B for maior ou igual a 60, ok, o problema está resolvido, tá? Como esse é um problema também indeterminado, a gente tem um roteiro para esse dimensionamento. Indeterminado por quê? Porque como agora nós temos um trapézio, nós temos 3 dimensões, A, B e C. Tá? Então, o primeiro passo é calcular y, conforme nós vimos aqui. Calculou y, obtém-se C. Você vai impor um C. E esse C precisa ser menor do que 3y. Por quê? Se C for igual a 3y, a gente não tem um trapézio, a gente tem um retângulo, um triângulo,
tá? Depois, com esse C, você vai calcular a área do trapézio, tá? E vai definir o valor de A mais B. Eu ainda tenho duas incógnitas e só uma equação, tá? Então, eu vou chegar em um valor que vai ser o valor de A mais B. Como eu também conheço Y, eu consigo substituir o valor de Y e o valor de C nessa equação aqui e obter B. Se o B for maior ou igual a 60 centímetros, ok, problema resolvido. Se não, eu preciso retornar, preciso aumentar o meu valor de C para, consequentemente, eu conseguir reduzir o meu B. Então, esse é um exemplo de pilar de divisa com carga maior que o outro pilar e uma viga em trapézio, tá? Dimensionada aí com as dimensões A, B e C, respectivamente, com o centro de carga mais próximo de P1. Além da forma de trapézio, também é possível adotar a forma de T, tá? Para essa viga. Só que daí, nesse tipo de sapata, a gente não precisa correlacionar os lados com os lados do pilar. Nem precisa estabelecer A sobre B menor que 2,5. Então, é um problema que é resolvido por tentativas também, há um roteiro específico para isso. Então, arbitram-se ali valores para A e B que vão satisfazer algumas relações. O passo a passo para adotar a forma de T é esse. Então, calcula-se a excentricidade, faz com que ela esteja dentro do núcleo central, conforme vimos aí na penúltima aula. E os valores de tensão aplicado vão ser esses dois, tá? Tensão máxima e tensão mínima, tá? Utiliza-se essa equação para determinar esse valor. Tensão máxima e tensão mínima precisam estar dentro desses limites. Tensão máxima precisa ser menor ou igual a 1,3 vezes a tensão admissível do solo. E a somatória dividido por 2 precisa ser menor ou igual à tensão admissível do solo. A área comprimida, ela precisa ser no mínimo de 2/3 da área total, tá? Então, isso limita a tensão máxima à tensão admissível e não somente a 1,3 vezes a tensão do solo. Então, essa é uma imagem que nos mostra um pilar de divisa com carga maior do que o outro e a solução para a fundação adotada foi uma viga em T. Certo? Então, P1 maior do que P2, fonte aí de Sintra 2011. Ok? Como eu disse no início da aula, agora nós vamos resolver uma questão de concurso aplicada ao assunto visto tanto na aula de hoje quanto na nossa aula passada. Tá? Essa questão ela foi extraída, né, da prova do Exército, prova discursiva do ano de 2020. E na figura a seguir está apresentado o extrato da planta de cargas de uma construção a ser executada com fundações superficiais. A tensão admissível do sistema solo-fundação foi estimada em 0,20 MPa, ou 200 kPa. Assumindo que será necessária uma viga de equilíbrio entre as duas sapatas e com base nas informações fornecidas, obtenha o dimensionamento geométrico da sapata do pilar de divisa P1, observando que a distância da sapata aos limites do terreno deve ser inferior a 5 centímetros, para que seja aproveitado o máximo possível do terreno disponível. A carga atuante na sapata do pilar P1, ele quer, e o dimensionamento geométrico da sapata do pilar interno P2, considerando o alívio de carga recomendado na literatura. Então, essa é a planta que nos foi dada. Tá? Então, nós precisamos fazer esse dimensionamento. Tá? Então, dimensionando da forma mais econômica possível, desconsiderando o peso próprio da sapata e as espessuras das formas necessárias aí ao lançamento do concreto, certo?
Então, vamos lá fazer o dimensionamento que o exercício nos pede. Bom, vamos lá? Vamos seguir o nosso roteiro de dimensionamento de sapata de divisa com viga de equilíbrio. No entanto, esse exemplo ele tem alguns requisitos que precisam ser atendidos. O primeiro deles é que nós não podemos ter uma distância maior do que 5 centímetros, né? Maior ou igual, ele requer ali uma distância menor do que os 5 centímetros da face da sapata até a divisa, tá? Então, devido a isso, como a nossa sapata de divisa ela estará aqui, observem que ali eu preciso ter do centro da sapata para o pilar P1 até a divisa superior, ali em cima, né? Uma distância não, um dimensionamento que ocupe ali mais do que 195 centímetros, certo? 195 ainda não é suficiente, porque eu preciso de uma distância menor, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma sapata de 3,90 m, dividindo por 2, eu vou ter uma distância de 1,95 m ali até o meio do pilar 1, tá? Então, o que a gente faz? Define como 3,95. Vamos fixar o A em 3,95 metros, tá? E daí nós vamos ter uma distância de 2,5 centímetros da divisa até a face da sapata. E daí, a partir disso, pelas excentricidades geradas, nós vamos calcular o Bzinho, certo? Seguindo a partir disso, então, o nosso roteiro de cálculo aprendido aí nas duas últimas aulas, ok? Então, vamos lá. Fixar A igual a 3,95 metros, respeitando, né, a dist menor do que 5 centímetros até a divisa. Ok? Então, com A igual a 3,95 metros, nós já estamos respeitando essa distância. Só que também precisamos, lá no final, verificar a relação A sobre B maior do que 2,5. Tá? Bom, para a sapata mais econômica, sabendo que A é igual a 3,95 dividido por B, eu sei que essa relação precisa ser maior que 2,5. Tá? Podemos fixar, então, o nosso B igual a 1,60 metros. Ah, então o dimensionamento está feito? Não. Nós vamos, a partir de agora, verificar, por meio do roteiro de cálculo para dimensionamento de sapata de divisa, se essas dimensões vão atender a área mínima necessária à sapata. Então, nós vamos calcular o R1, né? O R1 ele é maior que P1, a gente tem um acréscimo de ΔP nele. E vamos verificar se a área necessária para a sapata calculada com o R1 vai ser atendida por uma sapata de 3,95 por 1,60 m. E se essa sapata é uma sapata suficientemente econômica, ok? Então vamos lá, pelo nosso roteiro. A nossa excentricidade E, ela é dada como sendo o nosso B menos o B0 dividido por 2, certo? Que é igual a 1,60, que é o B que nós fixamos, menos 0,25, que é a menor dimensão do pilar, dada aqui,
o pilar P1 é 25 por 70, dividido por 2. Se você fizer os cálculos, você vai obter uma excentricidade igual a 0,675 metros, certo? O nosso Dzinho, que nós vamos precisar para calcular o ΔP também, é igual à distância entre os eixos dos pilares menos a excentricidade. Por quê? Porque o Dzinho, ele é a distância entre os centros das sapatas. Como na sapata para o P1 eu vou gerar uma excentricidade devido à limitação de espaço que eu tenho, essa minha distância D vai ser igual a 505 metros menos a excentricidade, que é a distância do pilar P1 até o centro da sapata que eu estou dimensionando, ok? Então, o meu D, ele é dado como sendo 5 metros menos 0,675. Isso está lá no nosso roteiro de cálculo. Se você fizer os cálculos, você vai obter um valor igual a 4,325 metros, ok? Bom, depois disso, nós calculamos o ΔP, que é o que vai acrescentar de carga em R1 devido à excentricidade, que é P1 vezes o Ezinho sobre o Dzinho. Isso aqui vai ser igual a 1.000, que é a carga que chega no pilar 1, vezes a excentricidade E de 0,675, dividido por 4,325. Se você fizer os cálculos, você vai obter um ΔP de 156,07 kN. Certo? Portanto, o nosso R1 ele é igual a P1 mais ΔP, que é igual a 1.000 mais 156,07. Isso aqui nos dá 1.156,07 kN. Certo? Então, a área necessária para a sapata, vou subir aqui um pouquinho, é igual ao nosso R1 dividido pela tensão admissível no solo, 1.156,07 dividido por 200 kPa. Então, a área necessária à sapata é de 5,78 metros quadrados, certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos verificar se esse A de 3,95 multiplicado por esse B de 1,60 m vão atender a minha área mínima necessária de 5,78 metros quadrados. Eu já estou atendendo a relação A sobre B e eu já estou atendendo a distância menor do que 5 centímetros até a divisa ali que o exercício pediu, certo? Então, dessa forma, nós podemos calcular a verificação da área, tá? Sabendo que A vezes B é igual a 3,95 vezes 1,6, a gente chega num resultado igual a 6,32 metros quadrados. Portanto, o nosso dimensionamento está ok. Então, o meu A vezes B, ele é maior do que a minha área mínima necessária para essa pata. Portanto, ok. Certo? Ah, mas não teria uma forma de dimensionar com mais economia? Outra alternativa seria deslocar essa sapata para cima. Então, reduzir esse comprimento 3,95, né? E gerar uma excentricidade ali também na direção Y. Tá?
No entanto, eu ia gerar mais momento fletor, também é um fator que vai contra a economia. Como a nossa área resultante de 6,32 ela está um pouco acima somente do 5,78, ainda continua conveniente eu fazer o dimensionamento dessa forma para respeitar essa distância mínima ali, né? Menor do que 5 centímetros até a divisa. Tá? É interessante manter o alinhamento da viga de equilíbrio com a excentricidade E gerada na sapata, devido, né, à divisa, à limitação de espaço que a gente tem. Ok? Então, resumindo, o nosso A é igual a 3,95 metros, o nosso B 1,6 metros e o nosso R1 ele é igual a 1.156,7 metros. Foi tudo que o exercício pediu ali numa primeira etapa. Antes de ir para o dimensionamento geométrico, nós vamos fazer o dimensionamento do pilar central. Por quê? Lá no enunciado, ele também pede você retornar lá um pouquinho na nossa aula de hoje, ele pede o dimensionamento geométrico da sapata do pilar interno P2, considerando o alívio de carga recomendado na literatura. Então, nós fizemos o dimensionamento geométrico do pilar de divisa, nós determinamos qual que vai ser a sapata, a carga que atua na sapata de P1, que é o nosso R1 de 1156,07. Agora, nós vamos fazer o dimensionamento geométrico da sapata do pilar interno P2, certo? Então, vamos lá? Vou só apagar aqui para podermos dar continuidade aí, então, ao exercício, né? Lembrando que nós vamos seguir o roteiro adotado aí para dimensionamento de sapata de divisa. Lembrando que quando a gente tem uma viga alavanca, né, ela vai aliviar a carga do pilar P2 que chega na minha sapata central. Nós vamos fazer o dimensionamento agora, certo? Então, para o dimensionamento do pilar central, nós vamos ter R2, que é a reação na sapata, é igual à carga do pilar P2 menos o ΔP sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 500, que é a carga que chega em P2, menos o ΔP que nós calculamos agora há pouco, 156,07, sobre 2. Se você fizer os cálculos, você vai obter um R2 igual a 421,96 kN, ok? Bom, como nós temos um pilar quadrado, a sapata mais econômica é uma sapata quadrada, tá? Então, o pilar, a forma da sapata está condicionada à forma do pilar. Então, pilar quadrado, nós vamos dimensionar ali uma sapata quadrada também, ok? Então, dessa forma, o nosso A é igual ao nosso B, as duas dimensões são iguais, que é igual à raiz quadrada de R2 sobre a tensão admissível no solo. Vai ser igual à raiz quadrada de 421,96, que nós acabamos de calcular, dividido por 200. Se você fizer os cálculos, você vai obter um A igual a um B, que é igual a 1,50 metros. Sempre lembrando, né, de arredondar em múltiplos de 5 centímetros, tá? Em favor, né, da facilidade lá dos processos construtivos. Então, fizemos aí o dimensionamento das duas sapatas, tá? E o projeto geométrico, né, como que ele fica, certo?
Bom, voltando aqui na apresentação, esse é o esquema que o exercício nos deu. Ou seja, nós temos que dimensionar a sapata de forma que atenda aí os requisitos e em planta eu tenho que desenhar ela aqui da forma como o exercício propôs. O dimensionamento ele fica aqui da forma como você está vendo aí agora, tá? Vou dar um zoom para melhorar a visualização, tá? Então aqui nós temos o dimensionamento da sapata para o pilar de divisa e para a sapata central, ok? Então observem que para a sapata de divisa nós temos 395 centímetros aqui, dividindo isso por 2 dos 200 que o exercício nos deu, que tem do eixo do pilar até a divisa, sobra somente 2,5 centímetros. Então, eu estou respeitando o que o exercício propôs, né, em relação à distância da divisa até a face da sapata. Tá? Então, é uma sapata de 395 por 160, assim como fizemos o dimensionamento. Depois, nós temos a viga de equilíbrio, né, ligando ali o centro da sapata 1 com o centro da sapata central, ok? Então, por isso que a gente tem esse tracejado ali, fazendo essa ligação. E a distância entre o pilar P1, o seu centro de carga, até o pilar P2, é de 5 metros, como o enunciado nos deu, ok? Para a segunda sapata, nós temos ali uma sapata quadrada, né, medindo 1,5 m por 1,5 m, 150 centímetros por 150 centímetros, ok? Então, o dimensionamento dela ficaria da forma como está sendo aí apresentado, certo? Então, esse é o dimensionamento geométrico que o exercício nos pediu. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Então, para fundações diretas, nós viemos até esse exercício, tá? Muito obrigada aí pela sua disposição, pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, galera. Valeu e até mais.